A hora é agora. Reflexões, planos e ações para estimular o crescimento do Brasil. Bom, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, estúdios digitais, o presidente da Confederação Nacional dos Serviços, Luiz Ginesi, e também o presidente do Instituto Brasil 200, Gabriel Kanner. Muito bem-vindos à Rádio Bandeirantes, obrigado pela presença, hein? Nós é que agradecemos. Bom, seu Luiz, a reforma tributária é prioridade do governo federal, pelo menos é o que tem sido dito. No Congresso Nacional também as coisas estão caminhando. Como é que o setor de serviços vê aquilo que está sendo discutido agora? Se for aprovado o que está sendo encaminhado para o setor de serviços e, consequentemente, para o consumidor, as coisas vão melhorar ou piorar? Para o setor de serviços, com certeza vai piorar. Porque do jeito, especialmente a PEC 45. A PEC 45, ela foi dar uma uniformidade na alíquota do imposto no consumo, e você uniformizando a alíquota no consumo, aqueles que não têm um processo de benefício de crédito, eles ficam prejudicados. O setor de serviço, praticamente 60%, 70% do setor de serviço é prestação de serviço na ponta. Nós somos o fim da linha. Se somos o fim da linha, não temos nada que nos compensar ao longo desse processo. Eu diria, todos os profissionais liberais, por exemplo, eles prestam serviço à comunidade, né? Eles não têm o que se beneficiar. Todos, até os jornalistas, que são, muitas vezes são PJs, esses vão sofrer uma carga tributária direta de 25%, que eles colocaram uma alíquota única de 25%. E com isso a gente teria um aumento de carga tributária tremenda. O médico, por exemplo, quando você vai no médico, imagine vocês, hoje você vai pagar uma consulta e depois você logo em cima o médico tem que colocar 25% de imposto. A pergunta vai ser a pergunta clássica que se fazia muitas vezes com nota ou sem nota? Então, isso é um processo que não foi levado em conta quando foi aprovada essa PEC. Essa PEC, ela entrou um pouquinho de goela abaixo, diria. Qual é a lógica, então, hein? Quer dizer, quanto mais o governo endurece, mais o contribuinte procura se defender e sair pela tangente. É isso? No fundo é isso, né? No fundo é isso aí, Pedro Paulo. Realmente é isso. Se você força o contribuinte a pagar o imposto, chega uma certa hora e fala, é melhor não pagar, né? E o setor de serviço é o setor que mais facilmente pode ir para a informalidade. Ô Gabriel, esse movimento contra o aumento de impostos PEC 45 e pela desoneração da folha, que tipo de manifestação vocês estão organizando? Como é que vocês pretendem sensibilizar o Congresso? Perfeito. Eu queria só complementar a pergunta do José Paulo, que ele perguntou qual é a lógica. A lógica por trás da PEC 45 é implementar um IVA no Brasil, o Imposto sobre Valor Agregado. E aí os defensores da PEC falam o seguinte, o IVA existe em 160 países do mundo. Isso é verdade, mas em nenhum país o IVA é de 30%. Nós teríamos disparado o maior IVA do mundo, e em nenhum país é uma alíquota única. Você não pode falar, todo mundo vai pagar 30%, não importa se você é um cabeleireiro ou uma indústria automobilística. Né? Então, o que acontece? Na hora que você coloca essa sobrecarga, você fala, todo mundo paga 30%, o cabeleireiro vai começar a pagar IPI, né, que é um dos impostos que vai ser unificado, o restaurante vai começar a pagar IPI, quer dizer, é um absurdo. Então você vai jogar essa sobrecarga... Pagar IPI realmente é nonsense. Exatamente, né? Então só para trazer alguns números aqui, para ficar claro, qual vai ser o aumento de carga tributária para alguns setores específicos. Por exemplo, saúde, o consultório médico teria um aumento de 400% de carga tributária, se a PEC 45 for aprovada da forma como está. 400%? 400%. Escolas teriam um aumento de 311% de carga tributária. E aí os defensores da PEC 45 falam, não tem problema, escola particular é coisa de rico, só milionário que utiliza a escola particular. Meu Deus. Então, a conta é a seguinte, hoje a escola paga 3,65 de PiscoFins mais 5% de ISS, 8,65. Passaria a pagar 25%. Você não pode jogar essa sobrecarga, essas não são pessoas ricas. Uma pessoa que paga 200, 300 reais na mensalidade da escola, ela quer garantir uma educação melhor para o seu filho, sua no trabalho todo dia para conseguir pagar essa mensalidade, você não pode jogar essa vaga na escola pública. Não, e olha aqui, é tão absurdo esse argumento, viu? Eu estou de acordo aí com o nosso entrevistado.
É tão absurdo esse argumento que mostra o quê? Que este é um país pobre de espírito. E aquele Exatamente. negócio, Zé Paulo, imposto sobre produtos industrializados. Aí o restaurante vai pagar, o cabeleireiro, que é o exemplo que você citou, vai pagar o imposto sobre produtos industrializados? É uma transferência de renda, que em vez de um setor pagar, o outro vai pagar. E aí vocês podem fazer a pergunta, bom, se esses setores saem perdendo, quem está ganhando? Porque a arrecadação vai se manter a mesma. E aí eu afirmo para vocês, quem sai ganhando com essa proposta da forma como está, são bancos e algumas grandes indústrias. Então, quer dizer, essa é a pergunta Quer dizer, que a nem o sociedade... governo ganha, né? Oi? Não, Nem o porque governo. não muda a arrecadação. A proposta é para manter a mesma arrecadação, está em torno de 2,4 trilhões. Então é, na verdade, uma transferência tributária, né? Vai desonerar o setor financeiro e algumas grandes indústrias e jogar essa conta para serviços básicos como saúde, educação, cesta básica, né? A alimentação que passaria a ser tributada também. Então aí, essa pergunta que a gente tem que fazer como sociedade. O Se é setor isso mesmo que a financeiro gente sempre quer. ganha, né? Só queria, eu sei que você vai falar aí sobre a manifestação aí que o Zaidan perguntou, mas só para não perder o eixo aqui, porque nós estamos no meio de uma discussão sobre o ICMS, né? Vocês acompanharam aí, a gente falou hoje aqui até no programa sobre a reunião dos governadores com o ministro Paulo Guedes, né? Esse imposto, né? Como que ele deve ser tratado na visão aí de vocês, numa reforma tributária justa, séria, que possa reduzir a carga tributária no Brasil? Olha, o problema do colocar hoje na mesa de discussão os estados e município e a União é um problema muito complicado. E a PEC 45 e a 110 parece que fizeram com um momento de mágica unificar os impostos e todos pagarem tranquilamente esse imposto. Isso é uma coisa que não é verdade. Tanto toda vez que, inclusive, é defendida a PEC 45 pelo seu Bernardo Api, ele nunca coloca números. Ele sempre fala em teses, em alternativas, e depois, não, isso o Congresso vai decidir, a alíquota o Congresso que vai falar, isso, etc. Nós temos uma proposta, por exemplo, de desoneração da folha de pagamento, e a CNS defende isso há 20 anos, e eu só queria aproveitar, mostrar para vocês uma manchete de uma revista, nós não estamos na televisão, não sei se tem, mas o Zé Paulo... Tem câmera aqui. Para quem está no YouTube, dá para ver. Agora, para quem está no rádio... Isso aqui é uma revista que foi publicada, sabe quanto? Que eu fazia na Federação em 1999. Olha o que estava assim, Reforma Tributária, Batalha Final. E onde se discutia a mesma coisa que o mesmo projeto que está sendo discutido hoje. Há 21 anos, né? Há 21 anos. Quer dizer, nós patinamos ao longo desses anos de todo, não avançamos absolutamente nada. Inclusive o Marco Sintra. O Marco Sintra, o Sademes, que já faleceu, e o Rigoto, que era o relator do processo. E tem outras matérias aqui que no meio a gente pode deixar, inclusive, uma cópia para vocês. Porque no fundo também... Todo mundo sempre está defendendo o seu interesse, né? Eu acho que falta alguém que pense no todo, né? Há sempre alguém pensando numa parcela da sociedade, né? A gente talvez seja o que se espera é que o governo pense no todo, né? Porque entidades de classe, bem ou mal intencionadas, invariavelmente têm um viés. Claro, né? Tem uma defesa. Mas nós estamos defendendo, por exemplo, a primeira coisa é desonerar o trabalho, que é a nossa proposta de desoneração da folha, que estamos defendendo há 20 anos isso, e trouxemos já ao longo desses anos uma alternativa, um estudo feito pela Getúlio Vargas, onde se substituía os 20% do INSS sobre a folha de pagamento por uma contribuição sobre alimentação financeira, famigerada CPMF, que todo mundo conhece e critica, não sei porquê também. Nós defendemos sempre esse tipo de imposto, que é um imposto não só do presente, mas é um imposto que eu acho que é do futuro, é um imposto digital, que está sendo discutido, inclusive em Davos e na União Europeia. Então, o que nós queremos? Desonerando o trabalho, nós temos possibilidade de aumentar a capacidade de emprego, a formalização do emprego e fazer com que um salário não seja onerado com um imposto que, por exemplo, nós pagamos INCRA no imposto sobre folha de pagamento. Por que uma pessoa que trabalha na cidade de São Paulo tem que pagar INCRA, né? Pagamos salário e educação. Por que nós temos que pagar salário e educação quando existe no orçamento o processo orçamentário que já tem a sua verba para a educação? Então, nós queremos tirar isso aqui.
E com isso nós aumentaríamos a capacidade de empregabilidade e melhoraríamos todo esse procedimento que nós temos hoje em vista. Nós fizemos umas simulações com relação a isso, os benefícios que isso traria, com uma alíquota de 0,81%, que é um imposto de movimentação financeira, a gente arrecadaria os 200, quase 300 bilhões que hoje arrecada a Previdência, tirando isso, e nós teríamos umas grandes vantagens só no saque, quando a pessoa vai retirar o dinheiro, que pagaria isso. E temos uma diminuição da carga tributária também para os funcionários. Isso é muito importante. Os 50 milhões de trabalhadores, pela nossa proposta, não pagariam a contribuição a esse imposto de movimentação financeira. Por quê? Nós diminuímos 3 pontos percentuais do atual, que os funcionários pagam hoje, de 8 a 11, nós passaríamos a pagar a RT deles de 5 a 8. Com isso, quando o funcionário for sacar o dinheiro dele do banco, ele vai pagar a contribuição, esse imposto de movimentação financeira, mas ele já foi descontado antecipadamente com uma alíquota menor de INSS. Então, os 50 milhões de trabalhadores, queria avisar o trabalhador que ganha, quando for sacar o dinheiro dele, se for implementada essa proposta, ele já está não vai pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta seria a sociedade como um todo, quando da arrecadação do 0,81. Por quê? Quando se criticou muito a contribuição à movimentação financeira, falaram, não, olha, cada vez que o fulano vai comprar um quilo de arroz, 1 quilo de feijão, vai pagar CPMF. Não é verdade. Ele vai pagar uma vez só, porque quando ele sacar o dinheiro, aquele dinheiro que ele depositou como salário, quando ele for sacar, ele vai pagando aos pouquinhos, somando tudo, vai dar o total do pagamento sobre o salário. Como nós diminuímos 3 pontos percentuais dele do INSS sobre a folha, ele está inócuo com relação a isso. Evidentemente, se ele tiver um bico por fora, está fazendo um trabalho por fora e que não vai recebe alguma coisa e vai depositar o dinheiro, sim, é verdade, ele vai sobre esse valor ele vai pagar uma Mas a posição de vocês está sendo ouvida, vocês têm canais de comunicação com o Paulo Guedes, com os congressistas, e essa mobilização, como é que vai ser? Bom, primeiro eu quero deixar claro que nós somos absolutamente favoráveis à reforma tributária. Não há dúvida que precisa ser feita uma reforma tributária no Brasil. Temos talvez o pior sistema tributário do mundo. Então nós apenas estamos pontuando preocupações e pontos que devem ser melhorados na reforma. Então nós faremos agora no dia 17 de fevereiro uma grande movimentação aqui em São Paulo no Clube Espéria às 10h30 da manhã. Estão todos convidados. Segunda-feira agora. Segunda-feira, dia 17 de fevereiro, 10h30 da manhã no Clube Espéria. Você que é um profissional autônomo, um advogado, um médico, você que trabalha com educação, com saúde, você que vê o caminho que essa reforma tributária está seguindo, está convidadíssimo, é um evento aberto a todos, temos mais de 100 entidades confirmadas dos mais diversos setores, e aí a gente vai pontuar exatamente o que a gente está falando aqui, né? Que a gente precisa de uma reforma tributária, mas a PEC 45 não pode passar da forma como está, e a gente precisa desonerar a folha de salários. Não dá para pagar tanto imposto no salário dos trabalhadores. Hoje o salário é muito caro para quem paga e muito pouco para quem recebe. Isso acaba impactando a geração de empregos no Brasil. Então a gente tem que desonerar o salário e a gente precisa de uma reforma tributária justa. Até como o Rafael colocou aqui, que está cada um puxando para o seu lado, isso é verdade, tem muito interesse na reforma tributária. Nós queremos exatamente uma reforma tributária justa que não sobrecarregue setores essenciais da economia. A gente precisa realmente simplificar o nosso sistema, né, para que a gente gere mais competitividade, para que seja mais fácil de se empreender no Brasil. Isso é fundamental para colocar o Brasil nos trilhos do crescimento econômico e da prosperidade. Mas tem que ser uma reforma tributária justa. Então não estamos atacando ninguém, realmente queremos contribuir para o debate público para que a gente saia com uma boa reforma tributária, que é a reforma mais importante do momento, né? Talvez da história recente do Brasil. A reforma da Previdência foi importante para a gente começar a equilibrar as contas públicas, parar de sangrar. Agora a reforma tributária é a que de fato vai trazer competitividade para o país.
Quero agradecer então ao Gabriel Kanner, presidente do Instituto Brasil 200, e ao presidente da Confederação Nacional de Serviços, Luiz Ginesi, que estiveram aqui conosco hoje em mais uma etapa do quadro A Hora é Agora, que discute soluções para destravar a economia brasileira. Obrigado aos dois aí pela presença aqui, foi muito bom conversar com os senhores aí nessa manhã. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia Nós que agradecemos e convocamos o empresário a estar presente no dia 17, por favor. A sua presença é fundamental para o nosso movimento. Obrigado. As rádios Bandeirantes e Band News FM propõem o debate para melhorar o ambiente de negócio